só dança samba. Vai, 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 vai. Só dança samba, só dança samba. Vai. Só dança samba, só dança samba. Vai, 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 vai. Só dança samba. Vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso, tcha tcha tcha. Eu só danço samba, só danço samba. Vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba. Vai. É com imenso prazer que hoje nós apresentamos a Ana Beatriz, do interior do Ceará, de Itapajé. Muito obrigada, Beatriz, por aceitar o nosso convite, participando da nossa primeira edição do projeto Acelerador Cultural. Esse projeto ele é apoiado pela Faculdade de Educação de Itapoca, Universidade Estadual do Ceará, e ele é orientado pelo professor e artista Leonardo Vasconcelos. Eu sou a Fernanda, sou estudante do curso de Ciências Sociais. Desde já eu te agradeço muito por aceitar o convite de participar do nosso programa. Obrigada, alegria estar aqui com vocês. Espero poder auxiliar da forma que for possível. Massa. Beatriz, vamos conversar um pouco. Como foi a tua introdução no campo artístico, cultural? Pois bem, eu acho que o processo desse fazer artístico iniciou de uma forma um tanto curiosa, porque eu estava passando por uma depressão aos 16 anos, quando minha mãe recebeu um diagnóstico. E eu estava sendo acompanhada por uma psicóloga da minha cidade, e uma das orientações que ela me passou foi que eu escrevesse sobre o que eu estava sentindo. Então, a partir daquele momento, absolutamente tudo que eu sentia e que me tirava a paz de alguma forma, eu transformava ou em texto ou em fotografia. Inclusive, em um dos dias que minha mãe voltou desse tratamento da quimioterapia, eu tinha feito uma foto com um pincelzinho, e, enfim, a foto toda em preto e branco, mas como se aquele pincel tivesse dando um toque de cor, um toque de vida, e expliquei para ela que aquilo era a função dela na minha vida, né? Então, o meu trabalho, desde ali os meus 14 anos, era de tentar expressar o que eu estava sentindo, né? Que não estava sendo muito fácil, inclusive. Mas iniciei a partir desse momento, com muito apoio também da escola, que eu estudei no ensino médio, escola pública de educação profissional, que é o que foi o Adriano Nobre, que fez muita diferença para mim. Então, sempre fui muito incentivada a produzir. Eu vi que você ganhou um ukulele quando você era criança, né? Iniciando nesse projeto também de cantar. Canto também. Eu canto, componho, escrevo, fotografo, edito vídeo. Então, são muitas coisas. Quando eu era criança, os 2 instrumentos que eu ganhei de presente, tanto o violão quanto o ukulele, foram de um tio, irmão do meu pai. Então, como falei, tive muita sorte desde sempre, né, de ser apoiada assim pela minha família. E aí, chegando em outros caminhos, eu fui galgando outras conquistas, né, mas tudo bem aos pouquinhos. Como você enxerga esse diálogo dessas diversas áreas artísticas, né? Você falou da poesia, da literatura, da música, da fotografia. Como é que esse diálogo ele influencia no seu fazer artístico? Perfeito. Eu acredito que são vias de expressão, né? Então, como eu falei, eu sinto muita coisa, e aí eu buscava constantemente expressar aquilo que eu sentia, inclusive o que eu sinto, por meio de diferentes linguagens. Então, já fui pela colagem, pela música, pela escrita, também pelos curtas-metragens. Estou escrevendo agora um livro. Então, são diferentes caminhos para, em alguns momentos, inclusive, descrever a mesma coisa, né? Então, muda-se o formato, mas tudo parte do que eu sinto, do que eu vejo, da maneira que eu enxergo a vida acontecendo. Dentro da sua trajetória, como é que você visualiza a influência do Itapajé na sua produção? Do seu ponto de partida para o mundo? Olha, eu acho que é muitíssimo simbólico eu ter nascido e crescido numa cidade do interior como a que eu cresci, cercada ali por serras e por pedras, né? Inclusive, Itapajé tem esse significado, inclusive, no nome, né? A gente está cercado ali por aqueles montes. E a minha arte, ela está fincada com raízes muito profundas na minha cidade. Eu hoje, inclusive, não moro mais em Itapajé. Aos 18 anos, eu fui para Fortaleza, e aos 24, depois de casar, me mudei para Brasília.
Inclusive, isso faz uma falta grande, esse horizonte muito amplo, às vezes me incomoda, mas Itapajé sempre foi, sempre será a fonte de onde as minhas raízes se nutrem. É de lá que minha inspiração vem, é de lá que eu colho as maiores saudades, é a partir desse lugar que eu vim que eu quero produzir cada vez e sempre mais, e pensando sempre em levar de volta para a minha cidade. A minha intenção não é simplesmente produzir arte e jogar no mundo, né? Poder produzir coisas que eu posso levar para a minha cidade, assim, um objetivo de vida mesmo. Você é formada em jornalismo, né? Estou quase me formando, falta só o TCC. Como é que você visualiza a sua formação em jornalismo com a sua produção? Nossa, o jornalismo eu acho que é uma peça fundamentalíssima nesse processo de fazer artístico, porque é uma faculdade que... Essa formação que a UFC proporciona é um mergulho em histórias de pessoas. Na faculdade, você aprende a escutar. Eu acho que isso é preciosíssimo. Mesmo que você aprenda também caminhos de contar histórias das pessoas, de ouvir problemas sociais e contar sobre esses problemas, você aprende a ouvir, e isso é uma das coisas mais importantes dessa vida. Então, a partir dessa faculdade, eu agucei a minha visão para a história de vida de outras pessoas e também consegui outros caminhos de expressar essas histórias que eu ouço e que eu pretendo contar. Pelo vídeo, pelo texto, em diferentes formatos ali, seguindo sempre esse caminho multimídia, né, que é algo que muito me encanta. Enfim, eu sou muito suspeita para falar porque eu te acompanho nas redes sociais, então eu fico muito encantada, muito envolvida assim com a tua produção. Acho muito bonito. A questão da sua produção cultural, da sua participação em um evento chamado Saudades do Brasil, Marcos Lessa canta Elis Regina. Conta pra gente como foi essa experiência de estar nessa produção. Olha, foi a primeira vez na vida que me deram assim um cargo de direção de um espetáculo, né? Eu já tinha feito meu próprio show ali, apoiada pela UFC, já tinha feito diversas produções culturais, participando inclusive da execução de editais com minha sogra, com meu esposo, enfim, sempre auxiliando e fazendo ali aquela coisa mais da comunicação. Mas estar na direção de um espetáculo, nossa, mexeu muito com o meu sentimento, e acho que as pessoas deveriam se render um pouco mais a essa produção, a esse fazer artístico, por pura experimentação, porque é uma experiência de vida, né? O Marcos, há muito tempo, protelava ali de fazer o seu show cantando Elis Regina, que é artista da vida dele e também é artista da minha vida, juntinho ali de Belchior. E aí chegou o momento. Quando chegou o momento, ele disse: cunhada, eu preciso que você me ajude. Então você vai aqui sentar comigo e a gente vai anotar. Ele definiu o repertório sozinho, mas também pedindo auxílio ali aos colegas músicos que estavam dirigindo musicalmente o espetáculo. E aí, quando eu fui até a casa dele, ele disse: tá, a gente tem essa lista aqui de músicas. O que é que a gente faz com essas músicas, né? O que é que vai estar nesse telão? O que é que vai acontecer no show? Como que vai estar a iluminação? Preciso que você me guie. E aí foi todo esse processo, não só de definir como esse show ia acontecer, mas também de estudar, porque eu estava fazendo e estava aprendendo também. Eu sempre acompanhei de perto os shows acontecendo e tudo mais, mas não sendo manda-chuva, né? Então eu cheguei super cedo no teatro no dia, organizei a paleta de cores de cada uma das canções que seriam cantadas, tive uma preocupação bem especial com cada um dos telões, né? Tinha ali uma interação entre a música que seria cantada e o insert da própria Elis falando. Então foi uma experiência, assim, eu quero contar para os meus filhos, foi maravilhoso. Tem mais algum evento que você destacaria assim como importante na sua trajetória? Olha, eu acho que eu fui mordida pelo bichinho da música e da produção aos 18, quando eu me mudei para Fortaleza. Eu já fazia isso em Itapajé, mas acendeu ali alguma coisa no meu coração quando eu estava aos 18 anos, tinha me mudado, e aí surgiu uma oportunidade de cantar com o Marcos num concurso que lançou para dividir o palco com uma pessoa cantando Belchior. Era um concurso para cantores, né? Inclusive, essa história é muito boa, eu já contei diversas vezes, porque isso me rendeu um casamento. E aí me inscrevi nesse concurso e eu disse: cara, eu não tenho muita experiência, eu nunca subi num palco daquele tamanho, eu sou do interior, o maior palco que eu subi foi da igreja que eu fazia parte, mas eu vou me inscrever, porque vai que eu passo, vai que eu sou selecionada e canto com ele. Então
teve esse show aí do Belchior, né? Então, passei na primeira fase, na segunda fase era por votação no Instagram, curtida. E aí, minha filha, manda na rádio da cidade, aperrei o juízo de todo mundo para o pessoal curtir. E aí venci com uma diferença boa ali de curtidas e subi ao palco para cantar com o Marcos. Na época, eu estava no cursinho para fazer medicina, eu queria fazer medicina. Depois que eu subi no palco, que eu cantei, enquanto eu estava cantando, minha cabeça só imaginava uma coisa: eu não vou fazer medicina. Não tem a menor condição de eu fazer medicina. Eu quero isso aqui, eu quero estar no palco, eu quero produzir mais coisas, eu quero viver arte para o resto da minha vida, eu não sei como ainda. Então, quando chegou o momento, né, de conversar com os meus pais, de gente, então, é que eu não quero mais ser médica, né, vou fazer cinema ou fazer jornalismo. Eles disseram, não, você vai fazer jornalismo. Cinema é um pouco demais pra gente, porque eles ficaram meio desconfiados, né, de fazer cinema, onde que essa menina ia trabalhar, né? Então, fui aí pro jornalismo. Então, essa experiência, acho que aquele 3 de agosto de 2018 mudou tudo, né? E a partir dali, eu conheci o Rafael, meu esposo, e essa história me rendeu um marido, mas me rendeu também novos caminhos a serem trilhados, né? E outra experiência legal que estou vivendo agora é de escrever meu primeiro livro. Está sendo um baita desafio, porque, mais uma vez, é uma via de expressão de algo não tão fácil, né? Estou vivendo um luto, perdi meu pai há pouco mais de 3 meses, e estou escrevendo cartas para o meu pai. Então, nossa, foi mais uma experiência de produção, está sendo, né, completamente nova, porque eu fiz um financiamento coletivo, em 7 dias eu tinha conseguido R$10.000, e aí coloquei, cara, gente, conseguimos a meta que eu ia colocar em 2 meses, em uma semana, eu vou colocar para 15 para fazer mais livros, então. E aí, em mais uma semana, a gente bateu os 15 mil. Então, mais uma vez, o fazer artístico me levando para caminhos que eu nem imaginava, né? E sendo experiência positiva para mim. Vários projetos, né? Aí sendo arquitetados. No cenário, assim, de políticas públicas de incentivo à cultura, você participou de um edital da CAGES na época da pandemia, não foi? Isso. E o seu curta-metragem, ele foi contemplado e foi exibido no cinema, né? Isso, exatamente. Foi o meu primeiro curta produzido e foi premiado, né? Levou o primeiro lugar. Eu lembro que a pandemia foi um momento, assim, tristíssimo. Eu estava muito mal, porque na minha cidade muitas pessoas faleceram. E eu sentia um medo constante de perder as pessoas que eu amava e de, com isso, também perder a memória delas. Então, eu entrei numa pira ali sem fim de sempre estar gravando meu pai, sempre estar gravando minha mãe. Pedi para gravarem minha avó. Gente, por favor, filma ela falando, entrevista ela, pergunta o que ela acha da vida, pergunta coisas da infância dela, a gente precisa ter isso guardado. E aí eu escrevi um texto sobre a minha relação com a água, porque essa era a ideia, né, do edital em si. E aí mandei o vídeo lá, sabe, gente, vou mandar aqui, mas eu não vou criar expectativa não, porque é o primeiro vídeo, né, acho que as pessoas demoram um tempo para serem premiadas. Mas aí eu levei o primeiro lugar, inclusive fiquei muitíssimo feliz, tanto que quando eu fui subir ao palco, eu dediquei o prêmio, mais uma vez, à minha cidade, às mulheres da minha cidade, porque eu acho muito, muito, muito importante sempre reafirmar essa coisa de que não é porque a gente é do interior, não é porque a gente não é da cidade grande que a gente não pode chegar nos lugares e fazer as pessoas conhecerem nossa história, entende? Desestigmatizar essa ideia que as pessoas têm do interior. Tem o que falam da gente também, existe alguns desses estigmas realmente existem, mas é muito além do que se imagina. Muito além, muito além. Uma cidade no interior é um micro-universo especialíssimo de se crescer e viver. Nessas políticas públicas de incentivo à cultura, né, que teve na pandemia também, que foi a lei emergencial, a Aldir Blanc, atualmente é uma lei permanente, né, até 2027. Você falou sobre essa questão dos desafios que a gente enfrenta por ser interiorano e nessa participação ativa, né, das políticas públicas, das leis que estão... Atualmente a gente também tem a Lei Paulo Gustavo, né? Você participou de algum edital? Não participei diretamente, mas participei na produção de pessoas que se inscreveram, né? Então, estava ali na produção de projetos da família Lessa, tanto de divulgação de livros, como também de mini documentários, projetos musicais. Então, eu ainda não tinha aquela coragem. Eu acho que isso é uma coisa muito problemática também para o nosso lado. A gente sempre acha que as outras pessoas são capazes e se coloca no lugar de, não, acho que ainda não é o momento, sabe?
e fica nessa de protelar a nossa produção, então acabei não participando, não escrevendo nenhum projeto, mas fui criando coragem durante esse processo para inscrever os meus. Né? E atualmente, esse teu projeto que está sendo, né, amadurecido, que é um livro, tu quer falar mais um pouco sobre ele? Olha, eu acho que o Bença Pai, eu não sei nem onde que ele vai chegar ainda, porque todo o processo tem sido uma grande surpresa. Né? Eu estava imaginando, a minha meta era, sempre que alguém ia me perguntar em reunião, né? Chamei a ilustradora, chamei minha amiga que vai fazer a edição e a revisão. Amigo, o que você quer? E aí eu respondia, olha, eu quero lançar um livro de homenagem ao meu pai na minha cidade. É isso que eu quero. E aí sempre era surpreendida com uma resposta meio, mas você sabe que esse livro não vai ficar só em Trapalhões, né? Aí disse, não, vai ficar só em Trapalhões sim, é lá que os amigos do meu pai estão e tudo mais, só que começou a furar bolha. Tem vídeo que está com praticamente 800 mil visualizações. A Vaquinha foi esse movimento que eu comentei, de uma semana chegar nesse valor, né? Então, eu não tenho resposta para dar. O negócio está acontecendo, né? O livro está acontecendo, as respostas estão surgindo agora. Eu estou vivendo o livro do meu pai, eu estou escrevendo essas cartas, então todo dia é um dia. Todo dia é uma nova carta, todo dia é uma nova ideia de ilustração para passar para quem está colaborando comigo. E mais uma vez é o movimento de vida que inspira isso a acontecer, né? Até mesmo para superar a morte, a gente tem que continuar vivendo e fazendo algo. Massa. Como é que a gente pode estar aí colaborando para a divulgação do teu livro também, chegando de tu? Olha, o livro vai ser lançado no dia 1º de fevereiro de 2025. A partir daí eu vou viabilizar essa venda pela internet, né? As pessoas que participaram da vaquinha, elas na verdade já compraram o livro na pré-venda, então eu vou ter que entregar aí um número grandão de livros. E aí, a partir dessa data do ano que vem, a partir dessa data de 2025, já vai ser possível adquirir, contar o que achou, compartilhar a experiência. Mas o auxílio é lendo, né? Lendo e especialmente produzindo arte também. Acho que é uma coisa muito terapêutica. Escrever para quem a gente está sentindo falta, contar sobre as mais simples coisas que estão sendo vividas para superar, né? Superar a dor. Maravilha. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Foi muito bom conversar com você, essa troca de vivências. Obrigada. É um prazer lhe acompanhar a sua produção artística e cultural, né? Sendo uma estudante do interior do Ceará, sendo uma pessoa que também produz arte, então é muito bom visualizar você nesse caminho, nessas encruzilhadas de saberes. Muito grata, eu que agradeço. E vamos nessa, conte comigo aí que precisar. Sou meio ocupada, mas eu respondo, viu? Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado.